Desde quando a SpaceX, a empresa do multimilionário Elon Musk, foi criada, está interessada no conceito de iniciar uma nova civilização em outro planeta. O CEO da SpaceX, Elon Musk, escolheu como prioridade máxima o planeta Marte como habitat perfeito para a próxima geração de humanos. No início, os cientistas pensaram que esta era uma ideia impossível, mas com o passar do tempo ela pareceu uma possibilidade. Entretanto, a Administração Nacional da Agência Espacial fez uma descoberta que pode alterar radicalmente todos os planos de Elon Musk para o planeta vermelho, descobertas essas que afetariam a missão humana em Marte. Marte tem estado no topo de sua lista desde o estabelecimento da sua companhia e está mostrando os sinais de avanço, já que várias máquinas estão sendo construídas para facilitar essa missão. O CEO da SpaceX tem apenas um objetivo ligado a esta missão: criar uma cidade autossustentável no planeta vermelho. Esta cidade seria o suficiente para acomodar 1 milhão de pessoas e poderia transformar a humanidade em uma espécie multiplanetária. Embora Musk diga que isso irá acontecer até 2029, a missão a Marte certamente o manterá ocupado durante as próximas 3 décadas. Musk declarou que ele e sua equipe estão trabalhando incansavelmente para esse objetivo. Ele declara que será uma conquista importante para o futuro da própria vida, pois nós vivemos na Terra por séculos e a situação do aquecimento global e todas as formas de poluição estão acontecendo rapidamente em toda a superfície terrestre, e é por isso que o Musk afirmou que há uma probabilidade de que algo ruim aconteça na Terra, e se isso acontecer, seu plano irá resolver qualquer perigo que se aproxima. Além disso, falar sobre este plano é suficiente para fazer com que as pessoas se sintam instigadas, pois elas sabem que é o plano de construírem um legado revolucionário, disse Musk. A vida não pode ser apenas sobre resolver problemas, tem que haver coisas que inspirem e que movam seu coração quando você acordar pela manhã. Essas coisas vão deixar a humanidade entusiasmada com o que está por vir no futuro. Inicialmente, os entusiastas do espaço esperavam que o Musk tivesse concluído o projeto e deveria enviar o primeiro conjunto de humanos para Marte em meados dos anos 2020. Infelizmente, isso não aconteceu, mas para surpresa deles, Musk anunciou em sua página no Twitter que a colonização do planeta vermelho provavelmente será em algum momento em 2029. Ele revelou isso quando postou uma foto de astronautas de pé no planeta vermelho. Porém, a NASA descobriu que existe radiação na atmosfera de Marte, o que poderia prejudicar os planos de colonizar o solo marciano. Essa é uma das razões pelas quais as agências espaciais não têm sido capazes de enviar astronautas para Marte, porque a radiação na atmosfera seria prejudicial para os astronautas quando eles tiveram que descobrir mais sobre o planeta vermelho. A NASA optou por robôs para explorar a superfície marciana. Um instrumento de avaliação de radiação do robô descobriu que existem 2 formas de radiação. Uma das formas de radiação são os raios cósmicos galácticos, partículas causadas por explosões de supernovas e outros eventos de alta energia fora do sistema solar, e a outra forma de radiação são partículas energéticas solares associadas com erupções solares e injeções de massa do Sol. Estas formas de radiação representam riscos potenciais à saúde dos astronautas e das pessoas que pretendem viver no planeta vermelho. 3 meses depois que pousou em uma área chamada Cratera de Gael, uma equipe de pesquisadores internacionais processou mais de 20 eventos atmosféricos na região. Estes eventos tinham pelo menos um sinal de um turbilhão acontecendo. Estes sinais incluem um breve mergulho na pressão do ar, uma mudança na velocidade do vento, um aumento na temperatura do ar, uma mudança na direção do vento ou mergulho na luz ultravioleta atingindo o robô de todos os lados. Eventos registrados: 2 eventos exibiam todas as 5 características. Portanto, seria triste se tivéssemos que nos mover da Terra para Marte apenas para chegar lá e ser afetados pela radiação.
Independentemente disso, Musk já mapeou seus planos. Ele explicou em detalhes como seria a cidade em Marte, observando que sua colonização do planeta vermelho começaria com a construção de uma cidade urbana de tamanho normal. Esta cidade seria uma cidade na qual todos os humanos teriam acesso para viver e trabalhar assim como nós fazemos aqui na Terra e não estaria aberta apenas para cientistas e pesquisadores. Aqueles dispostos a se mudar da Terra para Marte teriam a oportunidade de pegar um empréstimo quando eles chegarem lá. Essas pessoas podem pagar empréstimo trabalhando em instalações de pisarias a fundições de ferro. No entanto, Musk especulou que haveria escassez de mão de obra por algum tempo. A cidade seria capaz de governar a si mesma em seus termos com os termos e condições de internet da Starlink declarados quando lançados em outubro de 2020. Mas isso contradiz o Tratado Espacial Externo de 1967 que afirma que o país de origem do lançamento seria responsável por todas as outras atividades espaciais colocadas de acordo com o Tratado de 1967. Isso significa que os Estados Unidos serão os únicos a governar o planeta vermelho. Musk propôs que seria necessário 1 milhão de toneladas de carga para construir uma cidade alta sustentável em Marte, e deve custar $100 mil para transportar carga para Marte e que o preço total da cidade será de cerca de $100 bilhões. No final custaria aproximadamente $10 trilhões. É provável que a SpaceX continue a colonização com mais de uma cidade. O principal engenheiro de desenvolvimento de Marte para o espaço, Paul Auster, mostrou isso na 21ª Convenção Anual Internacional da Sociedade de Marte em agosto de 2022. Ele disse que a ideia é se destacar, começar não apenas com um posto avançado, mas crescer para uma base maior não apenas como na Antártica, mas uma vila, uma cidade crescendo por uma cidade e depois várias cidades em Marte. Mas será que ter várias cidades em Marte seria uma boa ideia? A segunda descoberta da NASA mostra que não. A NASA já descobriu que não. A água líquida disponível então como as múltiplas cidades criadas por Elon viveriam sem água? Embora um rio subaquático e gelo aquático tenham sido encontrados. Mas é necessário para sustentar todas as cidades. Além disso, a atmosfera de Marte também não é encorajadora. A atmosfera é muito fina para tornar possível o fluxo constante de água. Embora tenha sido no início da história do planeta, o robô viu evidências de que os antigos mares tinham ambientes diversos com água líquida. Algumas das rochas e seixos encontrados na cratera de Gael mostraram uma antiga faixa correndo na superfície marciana. Esta é a primeira vez que tais rochas foram encontradas, pois são rochas únicas que contêm cascalho estriado embutido nessas rochas mistas, especialmente do tamanho de partículas de areia. Isso levou os pesquisadores da NASA a fazer mais pesquisas sobre a água que uma vez fluiu neste local. Uma repórter líder do Instituto de Ciências Planetárias em Texas explicou os testes sobre as rochas na revista científica da equipe. Completamos uma quantificação mais rigorosa dos afloramentos para caracterizar a distribuição de tamanho e arredondamento dos seixos e areia que compõem estes conglomerados, disse Williams. Ela concluiu que eles terminaram com cálculo na mesma faixa que a estimativa anterior. Essa estimativa significava que o riacho a uma velocidade igual a um ritmo de caminhada, simplificando, poderia ter sido 1 metro ou se movendo a 3 pés por segundo, e quando suas profundidades foram medidas calculou-se que a faixa de profundidade era provavelmente entre o tornozelo e o quadril. As 3 rochas parecidas com o pavimento foram examinadas com a câmera do mastro. Foram encontradas a 55 metros a sudeste do local de aterrissagem do robô. Eles usaram a química de disparo a laser do robô e um instrumento para estudar a rocha eficientemente. As rochas pareciam exatamente como os depósitos de leitos de rio na Terra. Gostavam de seixos de rio arredondados que geralmente são jogados para pular através da água quando você vai acampar. É seguro dizer que descobrir algo tão familiar em outro mundo deve ter sido intrigante. Os pesquisadores também notaram que os seixos maiores foram
distribuídos de forma desigual na rocha do conglomerado quando a rota foi estudada. Tudo isso mostra evidências de que havia um fluxo real de água em Marte. Os pesquisadores também notaram que a maioria dos seixos estavam frequentemente em contato batendo uns nos outros. Isso mostrou que elas rolaram ao longo do leito de um riacho enquanto a água fluía na superfície marciana. No novo relatório, College Londres comentou que a sua análise de números de seixos redondos deu mais informações. Ele observou que a redondeza de cada pedrinha não era um erro, pois indicava um fluxo mantido e ocorreu quando os seixos atingiam uns aos outros várias vezes, estendendo o fluxo para mais de semanas ou meses. Embora não possamos dizer exatamente quanto tempo, com essas descobertas os pesquisadores propuseram que o riacho provavelmente carregava o cascalho pelo menos alguns quilômetros a mais. Apesar do fato de que a atmosfera de Marte é muito fina, os pesquisadores confirmaram que a formação dessas pedras redondas deve ter sido da antiga Marte. Apenas algumas das 3 pedras que o robô encontrou poderiam explicar o tipo de informação do fluxo do riacho. Ainda assim, as imagens dessas rochas conglomeradas indicaram que a atmosfera na cratera de Gaia uma vez deu espaço para o fluxo de água líquida no planeta vermelho. Os pesquisadores continuariam usando os instrumentos científicos para rever a história ambiental na cratera de Gaia ou em Marte, pois esse era o mesmo local onde o robô encontrou evidências de vida microbiana antiga. Elon Musk não está desacelerando os seus planos para Marte em breve, porque ele já passou por sua declaração de missão sobre o porquê de querer construir uma cidade em Marte. Quando perguntado, ele declarou apenas uma frase para transformar a humanidade em uma espécie planetária. A cada ano que passa, Musk tem dado razões pelas quais a humanidade está destinada a se espalhar pelo universo. De todas essas razões, ele menciona um fator comum. Esse fator é que um evento fatal na Terra poderia ser o fim completo da raça humana, mas isso pode ser evitado se uma nova base para a vida humana for estabelecida em outro planeta, um planeta como Marte. Em novembro de 2021, Musk declarou que a Terra tem 4,5 bilhões de anos e que a vida ainda não é multiplanetária. Ele citou ainda que a quantidade de tempo restante para fazer essa mudança ainda está sendo determinada, pois ainda estamos avaliando o que pode acontecer em seguida. Simplificando, poderia ser uma mudança climática pior ou um ataque surpresa de meteoros que acabaria com a humanidade em fevereiro de 2022. Musk mencionou que uma razão para a humanidade expandir é porque nós somos os guardiões da vida e as criaturas que amamos não podem construir naves espaciais, mas nós podemos trazê-las conosco. Quando ele apareceu em 2021, ele notou que outra razão para se aventurar no espaço era que a humanidade mal tinha explorado o espaço após os desembarques lunares. Ele disse: já faz quase meio século desde a última vez que os humanos estiveram na Lua, isso há muito tempo, devemos voltar lá e ter uma base permanente na Lua novamente, uma grande base. Ele encorajou ainda mais que nós poderíamos construir uma cidade em Marte para nos tornarmos uma civilização exploradora do espaço, uma espécie multiplanetária. Surpreendentemente, o CEO do SpaceX não é o primeiro homem a falar sobre a colonização de outro planeta. O professor Stephen Hawking mencionou isso. Em 2017, ele afirmou que os humanos terão que criar formas de expansão dentro de 100 anos se a raça humana quisesse continuar a prosperar, mas algumas pessoas não entenderam as ideias de Hawking. O astrofísico Martin Reis disse em resposta à teoria de Hawking e à visão de Musk. Ele disse que a ideia era uma ilusão perigosa e que lidar com a mudança climática da Terra era mais conveniente do que transformar Marte em nosso novo lar. Mesmo assim, Elon Musk está seguindo em frente com seu plano e o principal equipamento para sua missão em Marte é Starship. É um foguete totalmente reutilizável ainda em desenvolvimento no Texas. Este seria o foguete único que seria usado para transportar humanos e carga para Marte. A espaçonave funciona com oxigênio líquido como combustível.
Ao invés do propulsor do foguete usado no Falcon 9, essa inovação significa que a Starship pode ser pilotado até Marte, e uma vez lá ela pode se reabastecer usando recursos encontrados no planeta e voar de volta à Terra facilmente. Também permite aos astronautas explorar o espaço e construírem uma rede de reabastecimento. A SpaceX pretende construir uma frota de 1.000 naves Starship por 10 anos para enviar 1 milhão de pessoas para Marte até 2050. Isso é válido porque para criar uma cidade alta sustentável em Marte as naves precisam estar disponíveis para todas as ocasiões. Houve alguns testes na Starship enquanto ela foi construída, mas o jato espacial ainda precisa ser aperfeiçoado. A agência espacial tem sido bastante lenta em completar os motores das naves espaciais, o que pode representar um risco durante o seu lançamento. Também houveram alguns problemas compostos da nave e também durante os testes de protótipo o foguete quebrou-se em uma névoa grossa. No momento em que estava prestes a aterrissar, estes poderiam ser alguns dos problemas em sua jornada para Marte. Pesquisas recentes. A paisagem de Marte afirma que ela é bastante selvagem e os astronautas podem enfrentar problemas frustrantes com a coleta de poeira nos painéis solares e nas minúsculas rochas de Marte. As minúsculas rochas. Estas poderiam estar entre os fatores que poderiam impedir a visão do Musk de colonizar Marte. A NASA então continua as suas pesquisas no planeta vermelho e eles viram possíveis pistas sobre o que mudou na atmosfera de Marte devido à atual atmosfera de Marte ser 100 vezes mais fina que a da Terra. Eles tentaram ver o que aconteceu com a atmosfera marciana, então isso ajudaria os cientistas a verificar se o planeta alguma vez foi habitável. Instrumentos científicos a bordo do robô coletaram amostras da atmosfera perto da cratera de Gael. A análise das amostras em Marte deixaram cientistas perplexos. Os resultados sugeriram que a perda de uma fração na atmosfera de um processo físico que favorece a retenção de isótopos mais pesados em certos elementos. Os isótopos são variantes dos mesmos elementos com pesos atômicos únicos. Este tem sido um fator significativo na evolução do planeta. Os resultados iniciais do fenômeno mostraram um aumento de 5% nos isótopos mais pesados de carbono na atmosfera, dióxido de carbono em comparação com as estimativas das proporções de isótopos presentes quando Marte foi formada. Comparado aos isótopos mais leves, estas proporções de isótopos mais pesados sugerem que a atmosfera superior foi provavelmente perdida por espaço interplanetário. Quando há perdas no topo da atmosfera, isso causa um esgotamento nos isótopos mais leves. Os isótopos de argônio também mostram enriquecimento no isótopo pesado, já que ele corresponde a estimativas anteriores da composição atmosférica derivada de pesquisas sobre os meteoritos marcianos na Terra. Com estes poucos tipos de pesquisa sobre a atmosfera marciana, análise de amostra de Marte, foram feitas as medições mais sensíveis já feitas para busca de gás metano em Marte. Os primeiros renderam um pouco ou nenhum metano. O metano é de interesse, pois é um simples precursor químico para a vida. Ele pode ser produzido por fatores biológicos ou não biológicos. Daqui da Terra tem sido difícil detectar, ou da geração atual de orbitadores de Marte, esse metano. Porque o gás só existe vagamente em Marte, o espectrômetro laser sintonizável fornece a primeira busca dessa molécula realizada dentro da atmosfera marciana. As medições iniciais colocaram limite superior de apenas algumas partes de metano por bilhões de partes da atmosfera marciana. Ele é colocado por volume com incerteza suficiente para que a quantidade possa ser zero. Um líder na Califórnia comentou sobre a missão. Ele disse que, embora eles estejam cientes de que o metano não é um gás abundante no local da cratera, eles estão apenas animados por procurar por ele. Mas enquanto eles determinam os limites superiores em valores baixos, eles acreditam que a variabilidade atmosférica na atmosfera marciana ainda pode trazer surpresas.
Analisou amostras da atmosfera com dois métodos de laboratório. Um dos testes é um espectrômetro de massa que investiga toda a gama de gases da atmosfera, enquanto o outro método se concentra no dióxido de carbono e no metano. Durante sua missão principal de 2 anos, o robô usou um instrumento chamado cromatografia de gás que separa e identifica os gases. Um instrumento também analisa amostras de solo e rocha e mais amostras atmosféricas. O investigador principal da Sean Paul Mack do Centro do Voo Espacial Gold da NASA em Greenbelt também comentou sobre essas análises da SAMI. Ele explicou o resultado das primeiras medições da atmosfera, admitindo que eles tinham visto o poder de ter um laboratório químico complexo na superfície de Marte. Ele disse: tanto a análise da atmosfera quanto as amostras sólidas são cruciais. Para entender a habilidade de Marte, os pesquisadores têm usado os 10 instrumentos da Kivizeri para investigar se as áreas na cratera de Gael oferecem condições ambientais favoráveis para a microbiana. Desde 2014, então, a espaçonave Maven tem fornecido muitos resultados vitais em relação à situação. Estes resultados também incluíram as medidas da geometria geral e a variabilidade da magnetosfera na atmosfera superior e da ionosfera. Também forneceu respostas para injeções de massa coronal interplanetária. Os resultados alcançados pela nave espacial Maven são arquivados no Sistema de Dados Planetários da NASA. Ele também está incluído com uma coleção especial de artigos chamada Cartas de Pesquisas de Física. 4 desses documentos explicam uma visão geral dos resultados e são oferecidos com acesso gratuito por um tempo limitado. E você? O que você pensa sobre essa descoberta feita pela NASA? Não sabia disso? Você agora sabe.